Claramente Tricolor no ar, quadro para a gente falar do Bahia e, claro, começando o Brasileirão, a gente vai focar aqui um pouquinho neste início de temporada do Bahia, uma perspectiva tricolor, o lado do Bahia, o que eu espero um pouco desse Campeonato Brasileiro e vou fazer aqui no final uma tier list com as probabilidades aqui das posições das equipes. É claro que vai ser uma brincadeira, o meu foco aqui e o futebol brasileiro que eu assisto com mais atenção, com mais cuidado é o Bahia, mas a gente gosta de pitacar, a gente gosta de brincar com isso, então vou fazer um tier list aqui com favorito para campeão, quem eu acho que vai brigar por Liberta, quem eu acho que vai cair. Então fica comigo até o fim do vídeo no Claramente Tricolor, deixa o like já por aqui, é super importante para mim, às vezes a gente tem 10 mil visualizações no Claramente Tricolor e a gente não chega a 5 mil likes, então deixa o seu like por aí e a gente está muito perto de bater a meta de 45k neste canal, então também se inscreve. E claro que nos comentários eu tô sempre lendo a opinião de vocês e respondendo sempre que dá. Vamos lá então falar um pouquinho desse Bahia na temporada 2025. É um muito bom início de temporada, né? E ele tem cerejazinhas ali nos bolos, porque tiveram alguns acontecimentos que eu acho que deram uma moral a mais, um ânimo a mais para esse Bahia, que já vinha com um planejamento muito bom, que não teve na temporada passada, por exemplo, como o título do Campeonato Baiano. Eu já fiz vídeo aqui, falo bastante sobre a importância ou a não importância do título baiano no sentido de validar o trabalho que está sendo feito pela diretoria, pela comissão técnica, e obviamente que para mim é um campeonato que muitas vezes serve para você experimentar, para você colocar a base, por aí vai, mas considerando o grande trabalho, para mim, de administração de elenco que o Bahia tem conseguido fazer neste início de 2025, o título para cima do Vitória com o time titular nas finais, ou praticamente titular, né? Porque teve uma outra mudança, mas por conta de data FIFA, enfim, tipo o Lúcio Rodrigues, o Bahia consegue esse título e eu acho que traz uma cerejinha no bolo, ainda que para mim não seja a validação de que é o título que bate o carimbo de que o Bahia faz um grande início de temporada, é um título que dá esse ânimo a mais, essa confiança para o elenco. É o primeiro título do Rogério Ceni e eu acho que, diante, inclusive, de toda a evolução, de todo o amadurecimento que ele passa com essa equipe do Bahia, eu acho que é importante vir esse título. Então tem essa cerejinha de bolo por aí. Mas, repito, é só uma cerejinha de bolo, porque no fim das contas, inclusive, eu fiz bolo esse final de semana, eu tô falando muito de bolo aqui. O que é importante mesmo é o conteúdo, né? É o recheio do que foi acontecendo. Nossa, mas eu tô usando bastante, hein? Tô precisando comer um bolo com recheio, porque meu bolo não foi exatamente com recheio, mas enfim. O conteúdo e como o Bahia está iniciando essa primeira fase, esse primeiro momento da temporada. São 22 jogos do Bahia na temporada, com 13 triunfos, 7 empates e apenas 2 derrotas. E, inclusive, vale destacar que dessas 2 derrotas, a gente teve derrotas com o Bahia indo a campo com um time reserva, né? Teve aquela derrota na semifinal do Baiano para Jacuipense, que foi com o time reserva e foi estranhíssimo, né? Porque o próprio time reserva depois venceu o jogo de volta de goleada, então acho que ali teve uma atitude errada com que o time entrou em campo e teve lá no início do Baiano também com um time absolutamente alternativo, aí se eu não me engano era o Sub-20, tenho absoluta certeza, mas eu sei que não era o time titular. O time titular estava voltando de Girona ainda, voltando ainda da pré-temporada, e foi contra o Atlético da Bahia, né? Então, são 2 derrotas com um contexto que, de certa forma, não influenciam e não respingam no que é o Bahia principal e também, não só no Bahia principal, como o Bahia que a gente tem visto quando ele é administrado, como foi, por exemplo, contra o Ceará, o último jogo do Bahia. O Bahia vence o Ceará por 3-2. É verdade que tem momentos ali tensos na partida por conta do Ceará correr um pouco atrás do resultado, mas ainda assim
o placar 3-2, e o Bahia foi com bastante modificação para esse jogo contra o Ceará, não reflete o domínio que o Bahia teve durante a maior parte do jogo e foi com uma equipe administrada. Eu acho que esse é um ponto importante desse Bahia nesse início de temporada e que vai ser fundamental para a temporada da equipe. Voltando então aqui aos números, 13 triunfos, 7 empates, essas duas derrotas, um aproveitamento de 69,7%, é um bom aproveitamento, poucas equipes no Brasil neste momento têm um aproveitamento acima que do Bahia, são 43 gols marcados e 11 gols sofridos em 22 jogos. Então é uma equipe muito sólida neste início, claro que quando a gente pega alguns adversários, não só de campeonato baiano, mas da própria Copa do Nordeste, que tem equipes na Série A, mas o Bahia não enfrentou todas elas, né? Teve partidas contra adversários que não são de Série A nem de Série B. Ainda assim, são muito bons resultados, principalmente pelo que a gente está vendo o Bahia jogar. E eu gosto muito de ver que o time reserva, é claro que vai cair ali de um pouco de qualidade em algumas peças, mas é uma equipe que joga de forma muito parecida, quando a gente fala de estilo de jogo, com a equipe principal. E eu acho isso, assim, fundamental. A gente tem, dos times de Série A, neste momento, o Bahia é o time com mais gols marcados, né? Isso, claro, estou contando aqui antes do início do Campeonato Brasileiro, até o fim até o último jogo do Bahia, né? Contra o Ceará, porque aí depois a gente já vai ter outras competições. Mas antes do Campeonato Brasileiro começar, obviamente a equipe de melhor campanha do Nordeste, e a gente tem um recorde de nordestinos nesse ano no Campeonato Brasileiro, então recorde, acho que né? No Brasileirão. Enfim, então tá na fase de grupos da Libertadores, obviamente, tendo passado por desafios importantes de altitude, enfim, de ter que vencer, de já ter uma definição, um mata-mata no início da temporada, que eu acho que já traz aí pro Bahia uma capa, né, de um pouco de experiência nesse início de temporada, que eu acho interessante. Então, para mim, é realmente um Bahia que faz um bom início de temporada, um ótimo início de temporada, na verdade, contando com os desafios que tem, né? É óbvio que se a gente for pegar aqui um Campeonato Paulista, que tem 4 equipes que são muito protagonistas no futebol brasileiro, ainda que tem ali oscilações, óbvio que você vai ter confrontos mais complicados. No próprio Carioca, se você pega, obviamente, os 4 maiores, você tem pelo menos 2 equipes que, para mim, estão no topo da briga por protagonismo, por título brasileiro. Então, claro que você tem, cada um tem os desafios que tem até esse início de temporada. Mas o Corinthians, por exemplo, que é uma equipe que tem mais, nos últimos anos, mais protagonismo do que o Bahia, é uma equipe que faz um início de temporada absolutamente irregular, mesmo que tenha um elenco bom. Então, dentro dos seus desafios, o Bahia, para mim, é um dos que faz o melhor início de temporada. Eu acho que se a gente contar neste contexto, para mim, Bahia, Flamengo e Internacional talvez sejam os melhores inícios de temporada de 2025. Se vocês acharem que tem mais alguém aí, escrevam nos comentários. Obviamente, eu acompanho muito mais o Bahia, é uma perspectiva do Bahia, assim, né, de uma visão de uma pessoa que acompanha e é torcedora do Bahia, mas, na minha opinião, eu acho que em termos de futebol jogado, de ser um time bem treinado, sólido, que a gente pode confiar, que a gente já entende o que vai acontecer, talvez sejam os 3 melhores inícios, assim, de temporada. Então, deixem aí nos comentários porque eu quero saber se vocês concordam comigo. Vamos falar um pouquinho do elenco do Bahia, do calendário do Bahia e depois, obviamente, Bahia e Corinthians. E a gente tem o tier listzinho, que não vai ser muito demorado não, vai ser mais uma brincadeira aqui no fim do vídeo com as minhas expectativas para o Campeonato Brasileiro. Mas antes disso, um recadinho importante para vocês, porque imagino que a maioria por aí conhece o Aedes aegypti, não é mesmo? Porque é um mosquito pequeno,
mas que causa um grande estrago. A gente escuta todo ano e a gente precisa se ligar. Primeiro porque ele transmite 3 doenças diferentes, a dengue, a zika e a chikungunya, e também é um mosquito que coloca a sua vida em perigo. Então, se liguem, porque é para não dar espaço ao mosquito, então tem que ficar atento a isso. Então, aquelas coisas que vocês já sabem, mas é bom reforçar, evitar água parada e não esquecer que a dengue mata e a próxima vítima pode ser você. Então, vamos ficar ligado demais nessa campanha, gente. SUS, Secretaria da Saúde, Bahia, governo presente para a saúde avançar. Recadinho dado por aqui, vamos falar um pouquinho desse elenco do Bahia. O elenco do Bahia, ele está avaliado, se a gente pega o valor de mercado dele, ele está entre os 10 primeiros, mais especificamente na 1, 2, 3, 4, 5, na 6ª colocação. Estou usando aqui o Transfer Market, tá? Para esse exemplo. A gente tem em uma prateleira muito acima dos outros, Palmeiras e Flamengo. Aí depois a gente tem numa prateleira mais parecida, Botafogo e Corinthians acima ali. Isso é por volta ali entre 3 e 4 milhões. Isso o valor de mercado pela média, né? Não o valor de mercado total. Eu já chego lá no valor de mercado total. E aí a gente tem, depois do Botafogo, Corinthians, o Atlético Mineiro e o Bahia. Muito próximo do Bahia, a gente tem Cruzeiro, Santos, Grêmio, aí vem Internacional. E é mais ou menos nessa briga que o Bahia está em termos de valor de mercado. Se a gente pega o valor de mercado total, aí o Bahia cai um pouquinho nessa avaliação, vai para a 9ª colocação, se eu não me engano. Deixa eu colocar aqui, porque eu cliquei, porém o site não está atualizando. Mas aí, enfim, modifica ali um pouquinho, o Bahia desce um pouco para a 9ª colocação. Grêmio, Santos, Cruzeiro, estes passam o Bahia, a gente continua com Palmeiras e Flamengo lá em cima. Botafogo, Corinthians, Inter, Cruzeiro, Santos, Grêmio e Bahia para dar o valor de mercado total. Sendo que assim, Bahia, Grêmio, Santos, Cruzeiro, todos eles são muito próximos ali, com um valor de mercado total acima de 90 milhões de euros, tá, gente? Eu tô olhando em euros aqui, mas, enfim, o número não é tão importante assim, é mais onde que o Bahia está posicionado. Só que o Bahia, apesar de, se a gente pega aí entre a 6ª e a 9ª colocação, pensando em vários cenários de valor de mercado de elenco, a gente tem o que eu falava um pouco antes, um Bahia que já tem um bom elenco e que faz um início de temporada muito bem planejado, muito bem organizado, com um time jogando bem. O Bahia não conseguiu a maioria dos seus resultados nesse início de temporada em jogos por acaso, em 1-0 sofrido. Claro que tiveram jogos assim também, mas na maioria das partidas a gente vê um Bahia que é protagonista do seu jogo, que constrói o seu resultado com merecimento, né? E não no acaso de uma bola parada, de, enfim, um lance fortuito ali no meio do jogo. Então, eu acho que é isso que é importante a gente trazer dentro de um elenco bom, porque um bom elenco a gente vai ter também em outras equipes, mas, por exemplo, o Cruzeiro é uma equipe que tem um elenco muito bom, que se reforçou. Para mim tem algumas... assim, eu não gosto muito da montagem do elenco do Cruzeiro, mas é um elenco que tem talento, né? Isso a gente não pode negar. Mas se a gente pega o início de temporada do Cruzeiro, não traz pra gente a segurança, claro que isso pode acontecer ao longo da temporada, mas não traz a segurança e a evolução que eu vejo no Bahia, né? Claro, estou focando aqui no Bahia, é a equipe que eu acompanho mais, mas tenho que trazer também, claro, as minhas impressões sobre outras equipes. É importante também lembrar que a gente tem uma janela no meio do ano, que pode ter reforços aqui e ali, e a gente pode ter alguma mudança grande em algumas equipes, né? Então, isso, claro, é importante falar. Mas, para mim, no caso do Bahia, a chance da gente ter uma boa janela no meio do ano, ela é real, porque, no fim das contas, o Bahia tem uma carência, para mim, que ela é fundamental, que é a carência no gol. O Bahia precisa
de um goleiro, na minha opinião, numa prateleira acima dos goleiros que tem. Já falei aqui muito no último Claramente Tricolor por aqui, sobre o quão importante que eu acho o Marcos Felipe ganhar confiança de volta, porque ele não é um goleiro ruim. Se ele tiver essa confiança, se ele voltar ao melhor nível que ele já apresentou dentro do próprio Bahia, eu acho que não vai ser um goleiro que vai comprometer o Bahia, se ele voltar a este nível. Mas, primeiro, não é garantia. E segundo, se a gente chega numa segunda metade da temporada, por exemplo, com mata-mata de Copa do Brasil, com uma classificação para as oitavas de final da Libertadores, que eu acho que é possível, né? Com briga no topo da tabela, não necessariamente na primeira colocação do Campeonato Brasileiro, um goleiro mais decisivo, um goleiro na primeira prateleira do futebol que esteja no Brasil, atuando no Brasil, talvez faça diferença. Então, para mim, essa é a grande carência do elenco do Bahia. E se a gente pega uma carência que também é uma carência, mas enfim, para mim não seria a prioridade. Se eu tenho uma prioridade, eu tô falando de um jogador, é o goleiro, mas a gente obviamente pode baixar um pouco mais e iria em um atacante um pouco mais de velocidade de lado de campo, porque muitas vezes, a depender da equipe que o Rogério coloca em campo, ele fica com pouquíssimas opções no banco de reservas para mudar esse jogo, ou fica sem opção, a depender das escolhas do time titular, e vai ser um Bahia que vai precisar usar o elenco na temporada. Não vai ser um Bahia que a gente vai conseguir colocar os 11 titulares na Copa do Nordeste, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores. Então, vai precisar usar o elenco. Então, para mim, precisa de um atacante mais. E eu nem tinha trazido aqui antes, mas tem um sentido nos últimos jogos que, pelo visto, a gente vai precisar de um zagueiro também, hein? Então, para mim, são essas carências maiores nessa equipe do Bahia. Mas é um elenco, eu já falei bastante aqui sobre elenco por conta do início da temporada, que subiu de patamar em relação ao elenco da temporada passada. A gente espera que alguns jogadores que chegaram para o elenco, que eles estejam no mesmo nível ou eles tragam realmente utilidade para esse Bahia, né? Enfim, por exemplo, a dupla Nestor e Michel do São Paulo, enfim, o Michel tá lesionado, né? Mas ele vai voltar, obviamente. Por exemplo, o William José, que é um jogador que veio e que não deve ser o titular dos principais jogos, mas deve ser o titular, por exemplo, talvez de uma Copa do Nordeste, talvez de uma Copa do Brasil. Enfim, eu acho que vai ser um jogador muito utilizado, porque vai precisar usar elenco esse Bahia. Então, de elenco é um pouco isso. Vamos para o calendário do Bahia. Deixa eu abrir aqui o calendário do Bahia, o inicial. Vai deixando o like por aí enquanto eu abro aqui o calendário. O Bahia, não esquece do like, gente, nem sei de que lado é, mas não esqueçam de deixar o like por aqui. Custa nada, conteúdo gratuito para vocês, e uma das formas de me ajudar é deixando o like, é compartilhando aqui o canal para mais tricolores, para mais torcedores de outras equipes também, especialmente quem gosta de futebol europeu, futebol italiano, Liga dos Campeões, acompanhar e conhecer o canal por aqui. Confere se você está inscrito no canal. E lembrando, temos Valeu Demais aqui nas opções, que é para você mandar um agrado ainda maior para produtor de conteúdo. Se você quiser deixar aqui, agradeço também. O Bahia estreia contra o Corinthians em casa no domingo. O jogo acontece, inclusive, 1h da manhã, aqui para mim, de domingo para segunda. Então, já deixo o aviso. Na segunda-feira ou na terça, no início da semana, vai rolar outro Claramente Tricolor com análise da estreia do Bahia, mas talvez não seja exatamente na segunda, talvez eu faça um pós, já juntando com o pré da Libertadores contra o Internacional, porque eu vou ter uma viagem no início da semana e talvez complique meus horários, eu não sei o que é que eu vou conseguir gravar, tá, gente? Mas fiquem ligados que vai ter um pós-estreia do Bahia, mesmo que seja já juntando com o pré da Libertadores. Então, esse Bahia em Corinthians estreia em casa, num bom momento. A equipe titular foi poupada contra o Ceará na Copa do Nordeste, vem de um título, vem de um bom momento. Tudo indica, a informação do GE, inclusive, que eu li, é que o Corinthians deve ir com um time
misto, com um time aí meio reserva por conta do Campeonato Paulista que acabou de acabar, a comemoração, não tiveram tempo para treinar e etc. O que eu acho ótimo, porque o início do Bahia, né, juntando o Campeonato Brasileiro e Libertadores, vai ser importantíssimo para esse Bahia garantir primeiros resultados, especialmente se a gente pensa na Libertadores, na fase de grupos, porque 3 dos primeiros 4 jogos do Bahia são em casa. E quanto melhor o Bahia fizer esse início da fase de grupos da Libertadores, óbvio, né? Mais interessante, porque é que eu acho que é a chance do Bahia de classificação são esses primeiros jogos da Libertadores. Então, que o jogo do Corinthians seja contra um time mais fragilizado, com um time com menos qualidade do que esse Corinthians pode apresentar, pode colocar em campo, ótimo. Para mim, o Bahia consegue vencer esse jogo. Eu acho que tem uma grande equipe em casa. O Corinthians faz um início de temporada irregular, então, para mim, temos uma grande chance aí de triunfo do Bahia neste domingo, diante do Corinthians na Fonte Nova. Aí, só lembrando para passar aqui o calendário, já que eu falei, depois enfrenta o Internacional no dia 3 de abril, isso, no dia 3 de abril, aqui para mim aqui já vai ser madrugada do dia 4, no caso. E aí enfrenta o Santos fora de casa pelo Campeonato Brasileiro e aí depois já tem o Nacional fora de casa pela Libertadores. Os próximos 4 jogos do Bahia, incluindo o Brasileirão, né? 2 jogos de Brasileirão, 2 jogos de Libertadores. Ai, gente, agora começou. Agora começou. Inclusive, por falar em começar, começou também a parceria entre Bahia e Puma. Gente, eu amei as camisas, assim, amei, especialmente a branca. Acho que eu gostei ainda mais da branca do que da tricolor. E eu vou fazer vídeo no canal, provavelmente não vai ser nessa semana, mas em breve, prometo, no início, nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, com aquele rankingzinho com gostei, não gostei, tá péssima, tá horrível, tá linda, com as camisas das principais equipes do futebol brasileiro. Vou fazer aqui no canal e, obviamente, vou trazer a camisa do Bahia e vou dar com mais detalhes minha opinião e aí a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então, calendário, elenco, trouxe aqui alguns números para vocês também. Vamos para Bahia e Corinthians vamos de pitaco aqui, né? Para Bahia e Corinthians, vamos de 2-1 para o Bahia. Fechado? Fechado. Agora, vamos fazer esse tier listzinho. Eu vou chegar aqui para o canto, enquanto eu também abro aqui a minha tela. Ai, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Pronto, acho que agora aí já vai caber para vocês. Eita, calma, vou chegar mais um pouquinho aqui. Para não ficar na minha frente, e vou colocar a telinha aí para vocês. Acho que assim vai ficar bom. Enfim, se não ficar... É o melhor que eu tô podendo, gente. Vamos lá. Eu acho que tem 2 equipes que são bastante... Na verdade, tem uma equipe que tá, para mim, muito numa prateleira praticamente só dela, que é o Flamengo. Não vou, repito, gente, é uma perspectiva tricolor, claramente tricolor, então eu não vou me atentar tanto aos detalhes e análises de outras 19 equipes do futebol brasileiro. É muito mais uma brincadeira aqui com as impressões que eu tenho, do que eu vejo das outras equipes, mas o meu foco aqui é muito mais onde o Bahia está em relação a essas equipes do que onde essas outras equipes estão, tá bom? Então, para mim, o Flamengo e o Palmeiras estão numa prateleira acima, são elencos muito mais poderosos, muito mais rechonchudos e recheados, para voltar à analogia com os bolos, que não tem como não colocar essas 2 equipes lá em cima. E ainda que o Palmeiras não faça um grandíssimo início de temporada, acho que o início de temporada do Flamengo é melhor do que o do Palmeiras, mas pelo elenco, por todos os anos, tá sempre lá. Para mim, são as 2 equipes principais quando a gente pensa em título. É verdade que o Botafogo, para mim, é uma grande interrogação, porque mudou bastante, perdeu jogadores importantes,
Eu não acredito muito no trabalho do Renato Paiva, sinto muito, botafoguenses. Não tem uma grande perspectiva. Então, para mim, o Botafogo não está na briga lá de cima nessa temporada. Teve 2 anos muito no ápice. O ano, não o que foi campeão, o anterior, foi uma questão ali mental, mas era a equipe que melhor jogava futebol no Brasil. E eu não acredito que vai fazer um grande terceiro ano também. Não vai ser ano terrível, imagino, mas eu tenho muitas dúvidas do que será esse Botafogo. Então, eu vou colocar o Botafogo ali de meio para cima da tabela. Se vocês verem, tem favorito, Liberta é quem eu acho que vai ficar mais próximo das vagas ou vai garantir vaga direta para Liberta, a parte lá de cima. Aí tem o meio para cima, meio para baixo, perigo e rebaixado. Na ordem, eu acho que o Atlético Mineiro tá na briga pela Liberta, o São Paulo também. Na ordem, o Ceará, caramba, eu vou fazer e aí depois pode ser que eu precise mudar, mas porque eu acho que rebaixado a gente precisa ter 4, né? Então pode ser que a gente precise mudar. O Ceará, para mim, tá no perigo ou no rebaixado, hein? Porque, gente, eu tô torcendo muito para todos os nordestinos ficarem, mas há uma grande chance, especialmente se a gente considerar quem tá subindo, de cair. Então, inicialmente, eu vou colocar o Ceará aqui em perigo. O Corinthians, para mim, não faz um início de temporada de muita evolução, de muito amadurecimento. Eu vi um pouco mais desse Corinthians, apesar do título paulista, mas é um time irregular e a gente viu isso. Eu acabei acompanhando um pouco mais por conta da pré-Libertadores. Gente, eu uso pré aqui na brincadeira, tá? Porque as eliminatórias antes da fase de grupos, mas por conta, quem é torcedor tricolor sabe porque eu tô brincando aqui da pré-Libertadores. Para mim, o Corinthians não vai brigar lá em cima, top 5, top 6 de Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai estar meio para cima da tabela, mas não acho que vai estar no topaço. Cruzeiro, para mim, eita, Cruzeiro, eu não sei, eu não tô confiando nesse Cruzeiro não sei se vocês estão, eu não tô. Vamos, por enquanto, colocar o Cruzeiro aqui em meio para cima, mas talvez eu desça ele, hein? O Vasco, não tenho boas aspirações para o Vasco nesse início de temporada, eu vou colocar em meio para baixo. Vamos ao Bahia. Para mim, o Bahia tem totais condições de brigar por vaga direta, o que não significa que vai garantir, mas para mim tem condições de brigar por vaga direta. Eu acho que o Bahia vai ficar entre a 4ª e a 6ª colocação. Essa é a minha previsão. Temporada passada eu falei que o Bahia ia ficar entre a 6ª e a 7ª colocação. Errei só por 1. Para mim, nessa, eu acho que o Bahia tem condição de pular prateleiras, de ir para cima e de conseguir uma vaga direta para a Libertadores. Eu só tenho 2 questões aí. Primeiro, a administração a gente vai precisar que o elenco renda, não só o time principal, porque vai precisar usar o elenco, vai precisar colocar o elenco rodado em algum momento no Campeonato Brasileiro por conta de Libertadores, ou na Libertadores por conta de Campeonato Brasileiro, uma final de Copa do Nordeste. Então, é um Bahia que vai precisar administrar esse elenco. Então, para mim, esse é o grande desafio do Bahia, junto com uma janela no meio do ano com reforços, especialmente no gol. Se isso acontecer, para mim o Bahia briga forte por uma vaga direta na Libertadores. Então, para mim, o Bahia está aqui em cima. Para mim, o Juventude vai ser rebaixado. O Vitória, para mim, está em perigo. O elenco do Vitória esse ano, para mim, tá meio complicado, viu? O Fluminense, para mim, vai ser meio para baixo. O Fortaleza, início meio regular desse Fortaleza, né? Vamos com meio para cima. O Grêmio, vamos de meio para baixo. Aí a gente tem o Mirassol, que vai cair também. Aí a gente tem o Bragantino, que eu vou colocar para cair aqui também. O Santos. Esse Santos, o que vai ser esse Santos depois do meio do ano? Vai ter Neymar? Não vai ter Neymar? O entorno do Neymar não é assim 100% maravilhoso, né? Quando a gente fala de elenco desse Santos. Então, para mim,
O Santos vai ser aqui meio para baixo. Com essa observação que eu não sei se o Neymar joga ou o Neymar não joga. Se você me falar que o Neymar vai ficar até dezembro do ano que vem jogando no Santos, aí eu coloco meio para cima. Do jeito que tá nessa situação, é meio para baixo. Aí vamos ter o Inter, para mim, que é liberta, aqui. E falta um rebaixado, que eu tô na dúvida se vai ser o Sport ou vai ser o Ceará. Talvez um desses dois. E o Vitória que não se cuide, não. O elenco desse ano do Vitória, eu tô um pouco tensa nesse Brasileirão. Mas vamos de... Caramba, aqui eu acho que eles estão... Do pouco que eu vi, não sei se existe uma diferença muito grande entre Sport e Ceará. Eu vou colocar o Ceará aqui, mas com dor no coração e com a observação de que eu posso estar errada. Claro que eu posso estar errada, né? Enfim. Bom, tá aí a minha tier list do Campeonato Brasileiro. Lembrando que isso aqui, gente, é uma brincadeira. Obviamente, a equipe que eu acompanho com mais cuidado, que eu acho que são análises com mais conteúdo, mais interessantes, são a do Bahia. As outras são muito mais uma brincadeira do que eu vi aqui como repórter mesmo, porque eu nem sou comentarista, né? Meu trabalho não é com futebol brasileiro. Então é só uma brincadeira. Inclusive, se vocês quiserem colocar mais emoção e seguir brincando por aqui com isso, eu recomendo a KTO, que é parceiraça aqui do canal e, obviamente, me ajuda a manter esse conteúdo com vocês. Então, lembrando sempre, com responsabilidade, só para brincar. Se você tem mais de 18 anos também. Então, é uma recomendação para vocês brincarem, colocarem mais responsabilidade, assim como entrarem só com responsabilidade, assim como isso aqui é uma brincadeira, mas obviamente que em relação ao Bahia, eu espero que eu esteja correta e que o Bahia brigue de fato por vaga direta na Libertadores. Então é isso, gente. Vou pedir para vocês não saírem do vídeo sem deixar o like, mais uma vez, reforçando que super me ajuda. A gente volta no pós da estreia do Bahia, no início da semana, eu já puxando ali a estreia na fase de grupos da Libertadores. Muito, muito, muito obrigada para quem estava por aqui. Tchau, tchau.